Pronto, tá gravando de novo, né? Deixa eu falar um pouco para vocês sobre produtividade, né? Por exemplo, o trabalho acadêmico, ele é que nem eu disse para vocês, né? Ele realmente é trabalho, ele dá muito trabalho, né? Agora, esse trabalho, quando muitas vezes a pessoa não tem experiência, às vezes 50% ou mais, né? Desse trabalho é gerado por, digamos assim, atitudes, né, que poderiam ser evitadas, que geram mais trabalho, poderiam ser evitadas, né? Por exemplo, é o que eu chamo de retrabalho, né? É você fazer um determinado trabalho e ter que fazer ele de novo, consertando, né, aquilo que você fez de errado, por exemplo. Então, essa questão do retrabalho é o que deve, assim, a princípio, né, para quem tem pouca experiência, ser observada e algumas coisas serem alteradas, né? Veja, o que é retrabalho? Retrabalho é você fazer uma coisa e depois ter que refazer, né? Quem nunca, né? Digamos assim, faz tudo errado e aí chega a pessoa, não, tá tudo errado, você faça tudo de novo, né? Aí você tem que refazer, por exemplo. Então, vamos dar alguns exemplos de retrabalho aqui, né? Você ler um livro que você sabe que vai utilizar, né, no seu trabalho, no seu artigo, no seu TCC e por aí vai. E você, no mínimo, não separar as partes que não tem nada a ver com aquele seu trabalho, né? Deixando, né, para uma releitura, digamos assim, só as partes que têm pertinência, né, para o seu trabalho. Isso aí já gera um retrabalho. Por quê? Porque quando você for ler o livro de novo, você vai ter que ler de novo aquelas partes que não tem nada a ver com o seu trabalho, com o seu artigo, com o seu TCC, né? Isso aí já é um ponto de retrabalho, né? Veja, o que vocês têm que colocar na cabeça é que toda vez que vocês vão fazer uma determinada coisa em relação ao seu trabalho acadêmico, você tem que dar um passo à frente, né? Tudo que eu faço, eu dou um passo à frente. Então, deixa eu dar outro exemplo de retrabalho, né? Seria, por exemplo, no seu fichamento, você não colocar, por exemplo, que nem eu coloquei ali a referência, né, o número das páginas que você faz as citações, né? Por aí, e por aí vai. Você não coloca, por exemplo, e pode ser até que você se lembre para fazer aquele primeiro trabalho, né? Você, eu lembro dessa passagem e tal. Mas digamos que daqui a 8 meses você quer fazer um outro trabalho, citando aquelas passagens, ou seja, se utilizando daquele seu fichamento, né? E aí você perdeu, digamos assim, as páginas, né? De onde você tirou aquelas passagens e por aí vai. Então você vai ter que ler tudo de novo, vai ter que procurar no livro, né? E por aí vai, o que vai, digamos assim, te dar um grande trabalho a mais ali, né? Um trabalho que você já tinha feito e que você e vai ser um grande tempo perdido ali, né, para refazer isso aí. Veja, outra fonte de retrabalho, por exemplo, é não fazer backup, né, do seu trabalho. Muitas vezes esse gestozinho do Ctrl B, tá entendendo? Quando você está escrevendo no Word, ele te salva muito tempo. Que o Ctrl B é salvar, tá, pessoal? Você está digitando no Word, né?
Se você tiver no BR Office, é Ctrl S, tá? Mas se você tiver no Word, é o Ctrl B ali, né? Veja, pega a mania, né? Pegue a mania de todo parágrafo que você escreve, você dá um Ctrl B. Todo parágrafo, às vezes você faz duas frases, dá um Ctrl B. Esse gesto do Ctrl B, ele não toma nenhum tempo, né? Uma fração de segundos ali, né? Mas ele te garante muito tempo. Outra coisa é você fazer backup, né? Regularmente, né? Você terminou seu fichamento, às vezes, por exemplo, como é casa de ferreiro espeto de pau, né? Muitas vezes eu mesmo não faço, né? E muitas vezes me arrependo de não fazer esse backup. Porque às vezes o computador quebra e por aí vai, né? Aquela série de coisas, o arquivo corrompe. E aí não, faça o backup, você vai dando Ctrl B, né? E no final pega um pendrive, aliás, pega dois pendrives, né? Salva no e-mail, joga para o e-mail, sei lá, joga na nuvem, né? Salva no pendrive, joga na nuvem, manda para o e-mail. Aliás, quanto mais coisa você fizer, melhor. Você não vai perder o seu arquivo, né? Outra forma de retrabalho, né? É você não saber as regras da ABNT direito, né? Ou seja, quando você chegar na banca, meu amigo, o cara vai te dizer o seguinte: é aprovado, né? Muitas vezes aprovado, mas desde que você faça as correções nas regras da BNT. Ou seja, corrija toda a sua bibliografia, corrija suas citações, corrija tudo, por aí vai. Só que quando você está aprovado, né? É aprovado desde que você faça o depósito. Eu não sei se na UFES é assim, mas até hoje eu não vi lugar que não era assim, né? Você tem um prazo para fazer o depósito é, digamos, do seu TCC, né, das cópias do seu TCC, das cópias da sua dissertação e tal. E aí, esses erros muitas vezes podem lhe custar muitas noites em claro, né, fazendo essas. E tem outra, né, muitas vezes a pessoa fica fazendo errado os capítulos, né, e fica. Ele manda para o orientador manda voltar para corrigir, né? Aí ele manda para o orientador manda voltar. E o trabalho da pessoa fica nessa, né? Indo e voltando, né? Nesse indo e voltando, você perde muito tempo. O melhor é que já esteja o máximo de coisa certa, né? Quando você entregar o capítulo para o seu orientador, por exemplo, ou a parte, né? Para que você já comece a fazer a próxima. Porque senão você, ah não, já vou começar o segundo capítulo, aí ele pega e te manda voltar para o primeiro, né? E fica um processo infernal mesmo, né? É, é você viver o inferno na terra ali, né? Esse processo de vai e volta, e você acha que nunca vai terminar, né? Eu nunca vou me livrar disso e tal, né? Por exemplo, outra questão de retrabalho é você deixar para fazer a sua bibliografia. Eu estou fazendo um trabalho agora, como casa de ferreiro e espeto de pau, né? Eu estou fazendo isso, deixando para fazer a bibliografia no final. E eu já estou vendo que eu vou me arrepender. E muito, né? Porque você quer dar aquela agilidade, não, eu quero fazer, não, depois eu faço a bibliografia, que não sei o quê.
E aí você vai deixando para o final, né? E aí quando chega no final você vai ter que... Sabe qual é o retrabalho? É você procurar todos os arquivos, né, que você consultou. Você vai ter uma pasta lá, geralmente muito mal organizada, né? E aí você vai ter que achar aqueles trabalhos ali que você consultou um por um para fazer a bibliografia no final, né? Ou seja, um trabalho que você já fez. Se você já tinha consultado esse material, se tivesse feito a bibliografia, já colocado a referência na bibliografia, né? Já teria resolvido essa questão. Então, no mesmo momento, assim, concomitantemente ao texto que você vai escrevendo, você vai fazendo a sua bibliografia, tá? Isso aí vai te poupar um trabalho imenso no final, né? E sempre fazendo backup, né? Por exemplo, se você perde uma bibliografia, meu amigo, para você fazer de novo, achar todos os livros que você utilizou e por aí vai, né? Dá muito trabalho. Outra coisa, motivo de retrabalho, erros de português, né? Você tem duas opções aí, né? Por exemplo, você faz o seu trabalho e isso aí com vocês, assim, não tem muito problema porque vocês estão se formando em português, né? Então, assim, eu acredito que vocês, pelo menos no final do curso, não terão praticamente nenhum problema com isso, né? Eu, assim, de vez em quando, ainda volta umas correções de português para fazer, né? Mas são poucas, assim, né? Geralmente, quando são poucas, o avaliador até já faz a correção para você, né? Às vezes até errada, né? Você escreveu certo, ele faz a correção errada, né? Errando o seu texto. Mas aí o texto final é seu, né? Você mantém o que for o certo. Mas aquele trabalho cheio de erros de português, ele vai retornar. E aí, quando ele retornar, você tem duas opções, né? Ou você paga alguém para fazer, ou você mesmo vai ter que corrigir tudo aquilo, né? Corrigir o trabalho inteiro, porque você não, assim, colocou com erros de português, né? Aí eu já falei de backup, né? Backup é muito importante. Ah, outra coisa, você sempre deixe o trabalho do dia seguinte pronto no dia anterior, né? Veja, eu estou fazendo o fichamento, isso é só um exemplo. E eu estou na página 218 do livro, né? E aí eu parei naquele dia, já cumpri minha meta ali e tal, né? Parei naquele dia, aí eu coloco no meu fichamento, continua na página 218. Por quê? Porque você pode esquecer onde você estava. E se você esquecer onde você estava, você vai ter todo aquele trabalho de procurar onde você estava. Eu cometi esse erro. Veja, agora há pouco eu estava trabalhando num livro, né, de 600 páginas, fazendo o fichamento. E aí todos os dias, né, eu já sabia onde eu estava, né? Claro, fazendo todos os dias, só que aí começou a vir um problema atrás do outro, né? Até de trabalho mesmo, né? E aí eu tive que parar a pesquisa, né, para resolver problemas. E aí o que é que aconteceu? 2 semanas depois, sem fazer pesquisa, lá vai eu voltar para o livro de 600 páginas sem saber onde é que eu parei, né?
E agora, o que é que faz, né? É realmente tentar achar aquela parte final ali do fichamento, né, no livro, o que dá um trabalho imenso, né? Mas aí perdi, digamos, uma hora, né, fazendo isso. Uma hora é uma hora que uma hora de produção, você produz bastante coisa, né? Então eu perdi uma hora, isso porque é um livro que, como eu já estou trabalhando nele há muito tempo, já há meses, né? Eu já conheço muito bem, né? As partes. Então, uma hora procurando lá, né? Passando página por página, tentando achar o local que eu parei, né? E é isso, é uma série, né? De erros, né? De retrabalho, né? Que você faz. Aí, outro fator para produtividade, né? Fora o retrabalho, é a organização, né? Isso aí, eu, por exemplo, já melhorei muito nesse sentido, né? Mas eu sempre tive a tendência de ser um pouco desorganizado com as coisas, né? E ainda tem muito a melhorar. Mas a organização, uma organização absoluta, né, do seu trabalho, tudo organizado, te faz ganhar muito tempo, né, para fazer um trabalho. E essas dicas assim, pessoal, que eu estou dando para o trabalho acadêmico, elas servem para a vida da gente como um todo, né? É aquela coisa, a pessoa desorganizada, ela confia muito na própria memória, né? Ela acha que vai lembrar onde as coisas estão e por aí vai e tal. Só que a memória, ela nunca tem essa capacidade absoluta, né? Então, organizem, né, os seus trabalhos, suas coisas, de forma. Eu tenho que pensar o seguinte: se daqui a um ano eu for pegar esses arquivos, né, for pegar esse fichamento, eu vou compreender, né, onde eu parei, né, como é que eu posso continuar esse trabalho e por aí vai, né. Então, a organização ela tem que ser absoluta, né. Se possível, hoje em dia eu faço isso, né, você fazer uma pasta dizendo, por exemplo, que nem o trabalho do Lucas, né, são os regionalismos linguísticos, né. Bota lá, pasta, né, artigo regionalismo linguístico, né. E aí nessa pasta você vai colocar o seu texto, né, você vai colocar seus fichamentos, você vai colocar o material que você utilizou, né, tudo na ordem correta e por aí vai para que tudo seja muito bem organizado, né. A desorganização leva a perdas, né, a você, além de perder material, você ficar perdido e por aí vai, né. Então, esse seria outro fator. Um terceiro fator para você ter uma boa produtividade, né, é você ter a disciplina, né, você ter a frequência, digamos assim, de trabalho, né. Por exemplo, eu estou fazendo um TCC, eu tenho 6 meses para fazer um TCC, né, eu tenho que dividir todo esse trabalho que eu vou ter no tempo, né, e estabelecer um determinado tempo diário onde eu vou trabalhar no meu TCC, né? E se possível, né, já com um local preparado, né, com tudo organizado, com todos os materiais já à disposição para eu fazer esse trabalho, né, onde eu só tenha que sentar e fazer o trabalho. É bem interessante você separar um horário para você fazer isso, né, onde todo dia você senta, né, e faz alguma coisa do seu trabalho, né. E estabelecendo também não só um horário de começar, mas o horário de terminar, né?
Ou seja, você não se deixar levar para aquela coisa, quando eu tiver vontade de fazer, quando eu tiver afim de fazer, e por aí vai. Isso aí pode não ser suficiente, né? A gente vive numa sociedade de consumo, né? Sociedade voltada para o consumo, e também você tem a indústria do entretenimento e tal, né? Que está sempre te chamando para outras coisas, né? E pode ser que você, em 6 meses, não queira nunca trabalhar nesse seu TCC, né? E aí veja o tempo perdido, né? Porque aí você se matricula, não cumpre, aí vai mais 6 meses, não cumpre, vai mais 6 meses e por aí vai, né? Então, isso é outra coisa. Deixa eu ver mais. Ah, sim, aí uma coisa que eu já falei também, né? É você já deixar tudo pronto para o dia seguinte, né? Anota a página, já deixa o livro em cima da mesa, né? Já deixa o computador pronto. Tudo pronto para você só sentar e fazer, né? Você, no outro dia, isso serve para os estudos também, tá, pessoal? Tá estudando para uma prova, tá estudando, aliás, de maneira geral, né? Separa qual é o seu momento de estudar, né? Todos os dias. De que horas você estuda? Às vezes você diluindo as coisas no tempo, você muitas vezes não vai precisar estudar na véspera da prova a madrugada inteira, né? Digamos assim, você dilui isso no tempo. Todo dia você estuda 2 horas, por exemplo, né? Ah, mas eu não tenho tempo. Aí eu pergunto, quantas horas por dia você assiste o Netflix, por exemplo? Aí às vezes você está escolhendo, em vez do seu TCC, por exemplo, você está escolhendo o Netflix, né? Está priorizando o Netflix, sei lá, sei lá, uma série lá que não vai trazer nada de útil para você, né? Então, organizar sua mesa, né? Ter o seu tempo, você já deixar tudo pronto para o dia seguinte, né? E tinha uma outra coisa que eu ia dizer também. Ah, sim, é a diferença, né, de horas e as horas, o pessoal de concurso chama de horas líquidas, né? Mas o que são horas líquidas? É como se fosse eu acho que é uma metáfora com lucro líquido, né? Algo desse tipo, né? Mas as horas líquidas seriam assim, a hora que você de fato está fazendo, né, o trabalho. Porque muitas vezes você separa 3 horas, vou fazer o trabalho 3 horas por dia, né? E muitas vezes dessas 3 horas que você está lá sentado, né? Você só trabalhou 20 minutos. O resto você procrastinou, né? Você se distraiu com outras coisas, tá entendendo? Você assistiu filmes no YouTube, você ficou pensando, né, na namorada, pensando no namorado e por aí vai, né? Naquele momento você tem que realmente se focar nas horas líquidas, né? Você tem que estender essas horas líquidas ao máximo. Então, como é que você faz? Você começa realmente a contar, né? Pega um cronômetro aí, né? E começa a contar o tempo realmente que você está fazendo o trabalho, né? Quando você começar, não, agora eu vou realmente fazer esse trabalho. Liga o cronômetro, né? Tipo, quando você se distrair, para o cronômetro, né? Vê quanto tempo você ficou e por aí vai, né? Aí, uma coisa também que ajuda isso, né, são
é o tempo das pausas, né? Veja, dizem, né, que o cérebro humano ele tem a capacidade, né, média de ficar em foco, né, em atenção por uns 40 minutos. Depois ele se dispersa, né? Eu acho que isso aí é mentira. Não, não é só isso, não. É parcialmente, né, mentira. Você tem condições de ficar 2 horas fazendo uma determinada coisa e tal, né? Focado. Mas aí, esse foco, ele depende de exercício, né? Quanto mais você exercita esse foco, mais você vai ser capaz de fazer, né? De passar mais tempo, né? Mais horas líquidas fazendo. Mas aí, qual que é a moral da história, né? É você intercalar momentos de trabalho com momentos de descanso, né? As famosas pausas. Agora tem um detalhe, né? E é o seguinte, você deixa aquele momento de, por exemplo, eu estou estudando. O momento que eu vou levanto para beber água, para tomar um suco, para tomar refrigerante, para não sei o que, para comer um sanduíche, para comer salgadinho, esse tipo de coisa, é eu deixo pro horário da minha pausa, tá? E aí quando eu terminei aquela minha meta, eu faço uma pausa, né? Agora tem um detalhe, essas pausas, né? Tem gente que diz que aproveita para essas pausas, digamos assim, né? Para desandar mesmo, né? Vou assistir um filme na televisão, né? Minha pausa. Não, aí é demais, né? Você tem que estipular um tempo curto, né, para cada pausa. Por exemplo, uma sugestão, 5 minutos, no máximo 10, né? 5 minutos, você trabalha no seu artigo, por exemplo, ou isso serve para estudo também. Eu estudo 40 minutos, ou faço meu artigo 40 minutos, e dou uma pausa de 5 minutos. Aí eu vou ao banheiro, eu tomo um copo d'água e por aí vai, né? Você fica nisso, 40 minutos, 5 minutos, 40 minutos, 5 minutos, né? E aí o seu negócio você vai ver que vai render, né? E aí outra coisa que eu teria para dizer é o seguinte: as redes sociais são suas inimigas, né? Quando você está fazendo um TCC, tá? E a internet em geral, né? Contando que o YouTube também é uma rede social, né? E por aí vai, e o Netflix e todas essas coisas, né? São inimigos, né? Por exemplo, o cara muitas vezes tem uma dificuldade enorme de passar 40 minutos fazendo um fichamento, né? Mas ele passa 4 horas no Facebook, por aí vai, né? Então, vamos dizer, um bom conselho, né, para quem não tem muita disciplina é que realmente, assim, se você, assim, é daquelas pessoas, né, não consegue passar 5 minutos sem olhar a rede social, sem olhar o computador ou o celular, né? O celular é uma desgraça, né? Você se afaste, né? Você realmente pegue um computador sem conexão com a internet, às vezes até vá para um lugar que nem tem internet, né? Você salva Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Salva o arquivo que você vai fichar no computador e você ficha ali sem conexão com a internet, né? Naquele momento você não tem conexão com a internet, nem com videogame, nem com Netflix, nem com nada, né? Então é mais ou menos isso, né?
a produtividade e existem muitos outros fatores, né? Mas esses que eu falei, vocês seguindo, né, isso aí, vocês já vão ter um ganho, né, de produtividade, não só, digamos assim, não só para fazer TCC, né, mas até para estudo mesmo, né? Você aplicar esses princípios aí para estudo, vocês vão longe mesmo, né? E outro detalhe, só para terminar a questão da produtividade, se você for seguir a área acadêmica, né, o último conselho assim que eu tô dando hoje, né, e tal, teria muitos outros, tá, pessoal? Muitos mesmo, né, sobre produtividade, daria um curso, né, sobre isso, né? E funciona, viu, pessoal? Realmente faz a diferença total, assim, né? Mas veja, seria você quer seguir a área acadêmica, pense a longo prazo, né? Ou seja, estabeleça não que você só vá pesquisar sobre isso, tá? Mas estabeleça um tema, né? Um assunto, uma pesquisa a longo prazo, né? A longo prazo, que você vai trabalhar por muitos anos e por aí vai. Por quê? Porque isso vai te dar velocidade, né? É muito mais fácil você fazer um artigo, né, sobre um artigo, uma dissertação, tese de doutorado, por aí vai, sobre mas principalmente artigos, né, sobre um assunto que você já domina, já conhece, pelo menos o básico, né, do que sobre algo que você está entrando agora, né. Por exemplo, se eu começasse a pesquisar em literatura agora, num autor desconhecido, por exemplo, eu levaria muito mais tempo do que fazer um artigo em Rousseau, por exemplo, que eu já conheço razoavelmente bem, né? Então, tenha uma pesquisa de longo prazo, um assunto que você gosta, que você queira se aprofundar nesse assunto no decorrer dos anos, né? Então, isso aí vai te dar uma vantagem muito grande, porque veja, você pode até pensar da seguinte forma, né? Esse artigo que você faz agora, ele já é uma escada para o próximo. Às vezes serve até de fichamento o artigo, né? E aí você fez dois artigos sobre um assunto, esses dois já te dão uma escada para um próximo. Ó, vocês têm isso aqui, vocês têm que diferenciar de salame science, tá, pessoal? Salame science, salame vocês sabem o que é, né? Um salame, né? Que a gente come mesmo, tal. O que é que a gente faz com o salame? A gente fatia ele todinho, né? A salame science, que é uma forma de desonestidade, né? De pesquisa. Ela é você pegar uma pesquisa que você fez, né? Que você faria geralmente em um artigo, né? E você fatiar ela todinha. Por exemplo, para dar, em vez de tu publicar um artigo, tu publica 10, fatiando aquele assunto, né, até as micropartículas, né? Você vai, é como se fosse em doses homeopáticas, né? O cara vai soltando os artigos. Isso aí é salame science, né? Eu não estou falando disso não, tá, pessoal? O que eu estou falando é que ter uma base num determinado assunto já te dá um suporte, né? Para você galgar um degrau a mais, né? E aí você já vai conhecer livros, né? Já vai, por aí vai, né? Por exemplo, isso você pode fazer de diversas formas, né? Mas basicamente é isso, né? Você já, digamos assim, já ter uma base no assunto é
um assunto que você conhece, você vai desenrolar muito mais facilmente, né? Artigos posteriores, né? Então é isso, pessoal. Sobre produtividade, vocês levem essas dicas aí para a vida de vocês, né? Que eu custei muito a aprender, tá? Muitos anos juntando, né? Essas dicas e tal, né? Então, sobre a parte de produtividade, a gente encerra aqui, né? Pelo menos a minha